E algumas doenças, Sara, que às vezes a gente prescreve, né? Atividade física ou proscreve, né? Vamos dizer, a gente fala contraindica aí, né? Então, assim, a gente sabe hoje que para prevenir, né, a pré-eclâmpsia e diabetes, e quando essas pacientes já têm essas doenças estabelecidas, né, na gravidez, e como que a gente, que você tem aí de prescrição, principalmente as mais comuns, né, que hoje tem pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes. Perfeito. Então, quando a gente pega uma gestante com alguma patologia que não está controlada, a gente faz uma restrição, pelo menos temporária, a exercícios aeróbicos, principalmente. Principalmente pelo fato de que eles aumentam demais a frequência cardíaca daquela mulher. Então, se eu tenho uma mulher com uma doença hipertensiva ou uma pré-eclâmpsia que não está controlada, se eu coloco ela para fazer uma atividade aeróbica, ela mesmo sem o preparo para aquilo dali, a probabilidade de que aquilo ali piore. Então, a gente realmente faz uma restrição de uma atividade aeróbica. Conseguir controlar aquela patologia, mesma coisa acontece com a diabetes gestacional. Se aquela mulher está com uma diabetes gestacional ou até uma diabetes mellitus anterior à gestação que não está controlada, essa mulher ela tem uma contraindicação relativa a exercícios aeróbicos. Não significa que ela não possa fazer exercícios resistidos, exercícios de fortalecimento. Então, em alguns casos, se a gente pega uma gestante que não tem nenhum condicionamento físico prévio, eu vou começar fazendo exercícios resistidos com o próprio peso corporal. Às vezes, para aquela gestante, inclusive que está ganhando peso, o próprio peso corporal já é muita coisa. Sim. Então, eu realmente vou tentar ir entendendo como está, e por isso é tão importante o acompanhamento, né? O que é complicado disso é que, vou pegar o caso de uma diabetes gestacional mal controlada. Às vezes, essa gestante ela tem um encontro mensal com o obstetra. Eu tenho quase todos os dias. O papel do profissional de educação física é ser uma ponte. Sim. Eu preciso exigir isso da minha gestante. Eu preciso exigir que ela faça um controle glicêmico. Eu preciso perguntar para ela como estava a sua glicemia em jejum. E depois que tomou o café, você mediu? Você comeu alguma coisa antes de vir? Isso para uma diabética ou não diabética. Você mediu? Agora, depois da nossa atividade física, a gente precisa fazer outra medição. O risco, a gente sabe que é muito aumentado para a hipoglicemia. Então, eu sou uma ponte na vida daquela gestante para fazer um bom acompanhamento de pré-natal, né? Então, a gente tem contraindicações relativas, que não significa que aquela gestante deveria ficar em repouso total, porque o mínimo de atividade que aquela pessoa fizer, melhora o retorno venoso. Então, às vezes, eu já tenho uma gestante que tem uma pré-eclâmpsia ou uma doença hipertensiva e eu coloco ela completamente em repouso. Ela tem que ficar deitada na cama dela. Repouso, inclusive, de atividades do dia a dia. Ela não pode arrumar a própria casa. O risco de tudo, né? Aumenta, de trombose, de trombofilia. Tudo isso a gente quer evitar durante uma gestação. Então, se eu colocar essa gestante, nesse caso da hipertensão, colocar ela em pé, fizer uma elevação de panturrilha ali e colocar ela para sentar e levantar da própria cadeira da casa dela, que ela já tem costume de sentar e levantar, talvez seja muito melhor do que falar com ela, você não pode fazer absolutamente nada. O repouso é complicado, né, falar essa palavra repouso, porque às vezes ela recebe uma indicação de repouso absoluto, que ela precisa ficar na cama, deitada. A gente sabe de N casos que são assim. Eu poderia realmente fazer alguns exercícios com essa mulher deitada na cama, de intensidade incrivelmente leve. Eu posso alongar essa mulher e ainda assim ela e o feto têm benefícios com aquilo. Eu acho que é muito importante a gente falar isso, principalmente hoje, com aquelas questões das prematuridades anteriores, né? Sim. As mulheres que têm um colo curto, né? Elas acham que elas têm que ficar paradas, só mexendo os olhos e mal respirar, a mulher respira direito, né? Exato. E a gente sabe que o repouso ao longo da gestação, na verdade, é pior, né? Prejudicial para essa mulher. Essa mulher não tem benefício do repouso, né? E ela pode, inclusive, fazer alguma atividade física. Exato. Ela não tem que ficar parada, né? Exato. Às vezes ela tem um colo curto e desenvolve uma pré-eclâmpsia. E desenvolve uma doença hipertensiva. Porque ficou de repouso. E é isso que a gente disse no início, né? Não é culpa da atividade física, mas também não é culpa da mulher. Porque ela tem medo. E, infelizmente, a gente sabe hoje que a informação é essa. Você não pode fazer nada. E aí a gente cria ainda mais um medo excessivo daquela mulher de fazer
tudo. Relato de alunas. Sara, tô com uma dermatite, acho que eu comentei essa com vocês. Tô com uma dermatite, tô de repouso. Aff, Mari. Dermatite. Nada que você fizer de andar na sua casa vai piorar a sua dermatite. Definitivamente. Então, assim, existem de caso, né, assim, de essa questão do repouso, a gente sabe. É necessário, em muitos casos, que essa gestante reduza em 99% a movimentação dela, né, o dia a dia daquela mulher. Mas até que ponto que eu não posso fazer absolutamente nada com aquela gestante? Até por uma questão mental mesmo, né? Sim, de saúde mental dela. E se conseguir fazer algo, é isso que você estava falando. Só posso mexer o olho. Pode fazer nada. E qualquer coisa é culpa dela. Mesmo. Tudo é culpa dela.